os versos 13 a 21. Primeira carta de Paulo a Pedro. Meu Deus, onde é que eu estou? Estou com Paulo na cabeça. Primeira carta de Pedro para os outros, capítulo 1, versos 13 a 21. Frio faz coisa. A leitura que eu farei é na Almeida atualizada, com algumas mudanças, então prestem atenção aí. A palavra de Deus diz assim: Por isso, preparando as suas mentes para a ação e sendo sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldando às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: vocês deverão ser santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos falar com o nosso Pai uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a refletir nessa parte da Tua Palavra, a fim de que ouçamos a Tua voz e sejamos guiados por ela. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Crianças, tinha um pinguim, desses pinguins clássicos, preto e branco, e ele resolveu pensar assim: sabe de uma coisa? Eu sou uma ave. Até aí, ok? E eu quero voar. Aí seu pai disse assim: tá certo. E ele continuou empolgado: eu quero ser uma gaivota. E seu pai respondeu secamente: você não pode ser uma gaivota. Nossas asas não foram feitas para isso. O filhotinho de pinguim prosseguiu: então eu vou esperar as minhas asas crescerem e eu vou ser então um albatroz. Um albatroz, o pai falou assustado. Eles possuem 3 metros de asa e possuem pernas compridas. E o filhote disse: eu sei, eu sou filhote, eu vou crescer. Minhas asas vão crescer. O pai disse: suas asas vão crescer, mas não o suficiente, você é um pinguim. Já meio sem graça, o pequeno pinguim suspirou e disse: tá bom, então eu quero ser uma coruja. Quero ser uma coruja. E o pai respondeu: é mesmo, uma coruja? Como é que eu não pensei nisso antes? Aí ele se animou e falou: então eu posso ser uma coruja? O pai falou: claro que não. O pai é bom para isso, né? Claro que não. Eu vou contar umas coisas para você, pinguinzinho. Nós não temos asas próprias para voar. Nós não enxergamos bem fora d'água. Nós não giramos a cabeça. E, finalmente, nós somos pinguins. Aí o pinguinzinho chateado resmungou: então, eu acho que eu não vou conseguir ser quem eu acho que eu sou.
Como aquele pobre pinguim poderia ser outra ave? Como? Ele já veio ao mundo interpretado. Pinguim. Ele era um pinguim imperador macho. Deus o fez assim. E ele precisava ser aquilo que Deus o fez para ser. Hoje, no texto de Pedro, nós veremos que você e eu precisamos ser o que somos. Bem assim, você e eu, nesse texto, nós vamos aprender que ali nós precisamos ser o que somos. Bom, essa introdução da nossa carta, ela é muito interessante. Nós estamos nela há algum tempo. E ainda nós teremos mais uns 2 sermões ainda introdutórios. E os outros 2 pastores dependem do que eu vou falar aqui hoje. Se eu falar errado, vai ser um traste, porque eles vão ter que dar uma volta. Você tem que ser o que você é. Eu falei assim, eu sei, eu já aprendi isso na Disney. Eu falei, eu sei. Mas então, já que a gente está reunido ao redor desse livro, a Escritura Sagrada, e nós somos povo de Deus, e somos moldados por Ele, é isso. Seja o que você é, filho do seu pai. E aqui eu não vou adotar nenhuma sensibilidade, tá bom? Eu realmente não quero saber agora se você conheceu seu pai ou não, se você teve um relacionamento difícil com seu pai, ou se seu pai é alguém com quem você não quer se parecer. Saiba que eu estou falando de Deus Pai. Seja o que você é, filho de Deus Pai. E isso é inescapável. Seja o que você é, filho de Deus Pai. Pedro é muito interessante porque depois de ele abrir essa carta bendizendo a grande obra de misericórdia de Deus em Jesus Cristo, ele volta a sua atenção para descrever a resposta apropriada que aquelas pessoas que estavam ouvindo deveriam ter. É preciso ter uma resposta a essa grande misericórdia de Deus. E então Pedro, ele exorta nessa nossa passagem a nos basearmos no caráter de Deus e nesse novo status do crente, nesse relacionamento pai e filho. Deus está trabalhando pesadamente para que seja verdadeiro o ditado, tal pai, tal filho. Esqueça as suas relações humanas, nós temos um problema aqui. E o nosso problema é com Deus. E Ele está trabalhando pesadamente para que você e eu, alguém olhe para você e fale assim, tal filha, tal pai. Tal filho, tal pai. É isso que Ele está fazendo o tempo inteiro. O seu e o meu caráter devem refletir o caráter do nosso Pai divino. O nosso antigo modo de fazer as coisas, seja herdado de parentes ou da sua cultura, do ponto de vista da Escritura, é inútil. Então, se você é daqueles que se espelha muito nesse negócio meu lado alemão, meu lado francês, meu lado nordestino, meu lado mineiro, meu lado italiano, para justificar qualquer reação sua, você está num território estranho. Se você é filho de Deus, você tem que ser parecido com o Pai. Você tem uma nova vida e ela está garantida com o preço de sangue de Jesus Cristo. Um valor muitíssimo maior, segundo o texto, do que a prata ou o ouro. Então, ouça, crente. Nós estamos sendo chamados a reconhecer o valor do seu novo status como filho de Deus e a se esforçar para, nesse novo relacionamento com o Pai, tornar-se como Ele. Esse é o caminho. Dizendo não aos velhos hábitos que refletiam o caráter dos seus ancestrais ou cultura pecadores. Nós precisamos ser o que somos, e nós vamos ver isso em 3 partes.
Acho que eu nunca fiz em 3 partes. Meio longo. 3 partes. A primeira, somos alguém que coloca a esperança na graça de Deus, que é o verso 13. Somos santos porque Deus é santo, a segunda parte, os versos 14 a 16. E somos alguém que vive em reverente temor a Deus, versos 17 a 21. E aqui vamos nós. Primeiro, nós somos alguém que coloca a esperança na graça de Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que eu coloco a esperança na graça de Deus? Aí ele colocou algumas ajudas para a gente. Uma delas é preparando a nossa mente para a ação e sendo sóbrio. Bom, a sua tradução diz, cingindo o vosso entendimento. É isso aí. Preparando a sua mente para a ação. Você já viu algum filme indiano? De vez em quando eu gosto de ver filme indiano. Eles são muito engraçados. Eu gosto do humor deles, ele é muito, muito interessante. Especialmente filmes indianos de ação. Porque, assim, a indústria de Bollywood é ótima. E eles são muito bons com câmeras. E nesses filmes de ação você vê melhor, porque eles ainda usam aquelas túnicas, aquelas coisas. E quando tem pessoas que cingem a roupa para correr, você entende exatamente o que é cingir e se acostuma com a ideia. Então eles fazem aquilo o tempo todo, soltam, precisa fazer uma coisa, prende de novo. Tem jeitos diferentes de prender, tem a coisa da moda, tipo cachecol, sabe? Um jeitinho mais europeu, mas o outro mais bagaça mesmo. E, enfim, só enrola o pescoço. É muito interessante ver ele cingindo a roupa para correr. Mas se você não viu o filme indiano, você já deve ter visto alguma moça ou uma senhora usar um vestido de festa, desses vestidos que limpam o chão. Já viram? Para a pessoa andar mais rápido com um vestido desse, se alguém tem um desse, desculpa, gente. Mas assim, na hora é o que eu penso. Que bom que está limpando o chão. E para andar mais rápido, a pessoa precisa erguer e segurar o vestido se quiser dar uma corridinha. Caso contrário, melhor não tentar, que vai tropeçar. Então a pessoa tem que cingir a roupa para conseguir fazer. Mas, ok, por que essa palavra foi usada para mente? Como é que alguém prende a mente? Sendo sóbrio. É o que o texto vem colocando, que é um outro jeito de dizer, sendo controlado. Embora a sobriedade se refira a essa oposição que é feita à embriaguez, ou seja, não estar embriagado, quando essa palavra é usada no sentido do pensamento, essa gama de sobriedade ela fica um pouco mais ampla. É um tipo de conter-se que evita o excesso de paixão, o excesso de imprudência, o excesso de confusão. Tem gente que é muito boa nisso, não é? Se mete em confusão sempre. E você fala assim, você nem espanta mais, fala assim, outra, né? De novo. Ou gente que se apaixona com facilidade e só quebra a cara. Ele fala assim, outra apaixonite, né? Quebrou a cara, né? Por quê? Porque a pessoa não enxerga. Ela está descontrolada, na verdade. E o texto fala, seja sóbrio nessas coisas todas. É claro que evitar a embriaguez está incluído, mas você precisa evitar todo tipo de intoxicação mental ou espiritual que confunda a realidade que Cristo revelou e nos desvie de uma vida firmemente fixada na graça de Cristo. Qualquer coisa que desvie você dessa graça de Cristo é como alguém embriagado. É como alguém não sóbrio. Em que você, como amigo, e como amigo cristão, tem que chegar e interceder e falar assim, não, você não está pronto para tomar essa decisão. Não, eu vou comprar essa casa. Não. Vamos pensar que você está embriagado. Você não está pensando nas categorias cristãs. Ah, não, mas eu vou mudar lá para,
sei lá, para a Islândia. Era meu sonho, desde criança, mudar para a Islândia. Falei assim, eu acho que você não está pensando direito. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Você já pensou onde você vai adorar a Deus na Islândia? Ah, não pesquisei isso não, depois eu vejo. Então você está embriagado. Está embriagado, por quê? Aquilo que seria prioridade na sua vida, você sequer cogitou. Você não está bem para tomar essa decisão. Percebem? A gente se desvia muito fácil dessa vida firmemente fixa na graça de Cristo. É por isso que na nossa comunidade Semear, nós somos afetados se você é parte do nosso corpo e toma uma decisão que parece de alguém intoxicado, não sóbrio. Por exemplo, se você escolhe relacionar-se com alguém que não confessa Jesus Cristo como seu Senhor, está agindo como alguém que não confia na graça de Cristo. Se você não quer resolver problemas de relacionamento seguindo o ensino de Cristo, não crendo no poder da ressurreição, que transforma pessoas e situações, está agindo como alguém intoxicado pela confiança em si mesmo ou nos outros. Enfim, naquilo que você acha que é graça, mas que não é Cristo. Se andou se intoxicando com alguém ou alguma coisa e ninguém da comunidade soube, mas você começa a achar que adorar a Deus é de vez em quando e que comunhão dos santos, esse momento não é imprescindível. Você faz o corpo sofrer. Por isso, Pedro nos estimula a colocarmos a esperança nessa graça que será nossa quando Jesus voltar. Nós vamos continuar a pensar e agir com base na nossa verdadeira natureza em Cristo, mesmo que haja hostilidade por escolhermos o caminho de Cristo nas Escrituras. O que nós fizemos de errado precisa ser confessado e abandonado, porque o que nós somos é uma outra história. Não, eu sou um desgraçado mesmo. Eu falei assim, não, você é uma pessoa cheia de graça, age como um desgraçado, reconheço. Mas é uma pessoa cheia de graça, e que das primeiras coisas que precisa entender é que essa graça o alcançou. Pedro havia escrito logo no comecinho da carta que seus leitores receberam um novo nascimento para uma esperança viva através da ressurreição de Cristo. Porque a esperança é viva, a nossa vida deve manifestar essa expectativa confiante de que receberemos graça e não ira quando Jesus Cristo for revelado. Você está tranquilo quanto a isso? Que se Jesus voltar, o que você vai receber é isso, graça e não ira. Está sossegado quanto a isso? Ele chega, aí você fala assim, ele já começa, né? Jesus, eu posso explicar. Se você acha que você vai começar com essa frase, eu acho que você não entendeu ainda. Porque o que nós vamos receber quando ele voltar é graça sobre graça e não ira. Se você ainda não depositou a sua esperança na graça a ser revelado em Cristo, faça isso agora, lá no seu íntimo. E eu espero que você queira falar disso que você fez com outras pessoas, porque a gente sempre quer compartilhar. Lembra do que nós falamos de expressar verbalmente? Ficar feliz com alguma coisa é um nível. Você falar da felicidade é outro nível. Você querer cantar com todo mundo junto por causa dessa felicidade é um outro nível ainda. E nós não aguentamos ficar sem isso. Mas se você já depositou
a sua esperança na graça a ser revelada em Cristo, continue a esperar assim, porque essa sociedade no meio da qual nós servimos, ela possui a sua esperança em outras coisas e nós já sabemos disso. Ela acredita numa lei simples de retribuição, ou então fica pesando a quantidade de bem que tenha feito para aquela balança final. E muitas vezes a nossa sociedade opta pelo pior. Eles nada esperam, porque não creem nem na graça e nem na ira de Deus. E quando isso acontece, e nós estamos vendo, essa sociedade passa a aceitar até a imoralidade como algo válido. Porque não tem expectativa nenhuma mesmo, não tem pai. E aceita então qualquer coisa, inclusive a imoralidade, como algo válido. A gente é chamado a crer numa graça que está totalmente presente, mas não totalmente concretizada na nossa vida. Uma graça garantida pela morte redentora e pela ressurreição de Jesus Cristo. E embora a graça salvadora seja uma realidade presente, esse dom especial dessa libertação final ainda é realização futura. A herança que está atualmente guardada no céu, a salvação completa e final, ela será finalmente nossa, quando o governo e a autoridade de Cristo, que agora está oculto, se tornar universalmente manifesto. Até que isso aconteça, vamos esperar, baseados nessa graça. Então, seja quem você é. E se você é filho de Deus, você espera na graça que Ele providenciou. E se você é filho de Deus, você já é isso aqui. Você é o nosso ponto 2. Somos santos porque Deus é santo. Seja o que você é, santo. É isso mesmo, você já é o santo de Deus, separado por Ele para Ele usar como bem quiser. Essa não é a nossa maior alegria? Saber que nós seremos usados por Ele do jeito e quando Ele quiser? Ah, pastor, depende, né? Porque eu queria ser usado agora. Falei, isso é sempre uma tensão com Deus, não é? A gente ama a Deus, mas não muito. A gente só não gosta do jeitão dele fazer as coisas. A gente ama a Deus, mas o jeitão dele fazer as coisas é meio incômodo. E eu sempre lembro, para mim é emblemático aquela caminhada no deserto. Não está escrito, mas é só caminhar com qualquer pessoa que você sabe disso. E com aquele milhar de pessoas andando no deserto, deve ter sido muito divertido. A nuvem anda, o povo anda. A nuvem para, o povo para. A coluna de fogo anda, o povo anda. A coluna de fogo para, o povo para. Você já pensou quantas pessoas teriam discordado de Deus? Deus, dá para caminhar mais um pouco. Não para não, bora. Deus, para, por favor, não aguento. Eu quero parar. E Ele andando. Então, a gente sempre tem esse probleminha com Deus. O jeitão que Ele faz as coisas. Do jeito e quando Ele quiser. Eu lembro dos idos do passado, estudando com o Dr. Van Groningen, e eu queria saber se eu gostaria de dar aula, de algum modo. E estudando, ele falou assim, bom, Tarcísio, você se prepare e se equipe. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Eu fiquei assim, com aquela cara de... Acho que eu não gostei disso. Como assim se Deus quiser me usar? Era bem isso mesmo. Se Ele quiser usar, vai usar. Se não, Ele vai usar em outra coisa. É assim que Ele faz. Aliás, quando você faz um trabalho qualquer, eu vou falar uma frase aqui que é meio esquisita. Fichamento de livro. Quem fez sabe a dor que é. Especialmente quando fazia nos cartões, quando não havia os computadores ainda, e você perdia cartões,
onde eu anotei isso. Se bem que tem gente que tem computador e não sabe onde anotou. Então, dá meio na mesma, né? Mas a pessoa vai fazer um trabalho e de tudo que você leu, das centenas de páginas, você organiza algumas citações que te interessam, que você acha importantes para serem usadas no seu trabalho. Pois bem, você vai fazer isso do modo como achar melhor no seu trabalho. Aquele grupo de citações são citações santas. Por quê? Porque elas foram separadas para o seu uso exclusivo. É isso que Deus faz com a gente quando Ele diz: vocês serão santos. Parte da história é que nós somos separados para o seu uso exclusivo. Isso é parte da história. Mas é uma parte muito importante. Ser santo significa, então, que nós cristãos devemos conformar o nosso pensamento e comportamento ao caráter de nosso Deus e Pai. Então, Ele nos separa para ficar parecido com Ele, para pensar do jeito dEle. Esse caráter de Deus Pai, ele já foi mostrado para a gente, de um modo esquemático até, na aliança mosaica. O aspecto moral dessa aliança foi resumido naquilo que a gente costuma chamar do resumo dos mandamentos, que são os 10 mandamentos. Bom, esse é um jeito de fazer. Tem vários jeitos de você ter uma percepção moral de Deus. A questão é, viver um relacionamento correto com Deus exige obediência, e no caso daquele povo lá atrás, exigia obediência a esses mandamentos. Ao viver em aliança com Deus, o antigo Israel seria separado de outros caminhos, há outras formas de fazer as coisas. Deus disse: façam desse jeito. Tem outro jeito de comer bichos. Deus disse: comam estes e não aqueles. Tem outro jeito de fazer qualquer outra coisa nessa terra. E Deus diz: ok, vocês vão ver coisa, filho. Vocês vão ver coisa. Mas vocês vão fazer do jeito que eu estou dizendo para vocês, e não do jeito que vocês estão vendo por aí. Por uma razão simples que o profeta Isaías já disse: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, o seu povo deve se identificar com Ele, sendo separado e relacionando-se com esse mundo que Ele nos deu para cuidar, nos termos que Ele prescreve. É desse jeito que Ele quer. A ordem para que nós sejamos santos é um chamado para viver um relacionamento obediente com Cristo, que, por definição, nos separa dos costumes e valores de uma sociedade pagã e incrédula. A sua moralidade, cristão, ela é definida e derivada do caráter de Deus, nosso Pai, conforme revelado pela primeira vez nas Escrituras e, finalmente, na vinda de Jesus Cristo. É ali que nós temos de onde tirar água. Nesses versículos 14 a 16, Pedro define esse chamado para ser santo falando de um jeito contrário. Vocês vão ser santos não vos conformando com os desejos da época da ignorância. Essa época da ignorância é a época sem Jesus. Não é aquela ignorância que de vez em quando você fala assim: eu não sabia. Gente, sério que Deus não aprova isso? Não? Mas é um assassinato, assim, necessário. Tem muita gente que já pensou em assassinato necessário. Eu mesmo penso todos os dias. Não significa que está certo ou desejável, ou que esse é o caminho que me faz ser parecido com meu pai. Eu ainda estava com uma pressa de chegar aqui hoje. Me aparece pedestre na faixa de pedestre. Brasília é uma bênção. Aí você passa e o cara fez um joinha. Eu falei: ele não sabe que eu fiz de má vontade. Eu não fiz nada parecido com
o meu pai. Eu fiz porque é a lei, eu posso me dar mal. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho você faz movido por alegria, pelo serviço. Está longe, né? Então, é que ele não sabe. Ainda bem que ele não sabia, mas a minha esposa sabia. Ela olha e fala assim: quem será esse cara? Eu casei com alguém que era mais parecido com Cristo. E esse cara ficou tão diferente agora. Tem várias horas que a gente estranha, não é? Era tão parecido, mas está tão diferente agora. Então, a gente fica muito esquisito nessas horas, porque a gente vai para um outro caminho. Um outro caminho. Ser santo requer uma mudança no modo de viver daquela vida anterior, quando o seu comportamento ele era determinado por impulsos irrestritos ao pecado. Você não consegue não fazer. Você é escravo do pecado. Aí você fala assim: engraçado, eu sou crente e estou nessa ainda. Fala assim: então, porque talvez você não tenha parado para pensar melhor o que aconteceu com você. Pode ser que você seja intelectualmente convencido, mas não convertido. Pode ser. Mas pode ser que seja um crente tosco, desses toscos, bem toscos mesmo, que não está fazendo uso daquilo que Deus coloca à disposição para você crescer e se fortalecer. Das coisas mais simples que seja ler a Escritura, orar, adorar a Deus, ajuntar-se à comunidade para o convívio. Todas essas coisas geralmente as pessoas toscas cortam, porque acham que podem prescindir delas e podem se virar meio sozinhas. Aí você fala assim: não entendeu o Evangelho. Então vai ser mais difícil mesmo. Vai ser uma luta muito dura. E você vai perder centenas e milhares de vezes, parecendo um incrédulo, por teimosia, por não querer lançar mão daquilo que Deus dispôs para você. Mas está lá, Ele dispôs. O chamado de Deus que trouxe os cristãos a Cristo é um chamado para negar esses impulsos e abster-se de certos costumes e práticas. E isso pode ser que a gente até vire um estranho socialmente. Eu não estou pregando que a gente precisa ser um bicho esquisito, porque crente gosta de ser bicho esquisito por uma má razão, porque é esquisito mesmo. Mas isso não pode ser bom se for por uma má razão. E a gente vive tempos difíceis, porque mesmo igrejas cristãs estão tentando colocar os impulsos como alguma coisa natural, e se tornando a esperança do indivíduo, a sua identidade. Os impulsos antigos, segundo a Escritura, são chamados de pecado. A nossa esperança está em Cristo somente. Está somente nele. É Ele quem define a nossa identidade. Se você não for alguém que coloca a sua esperança na graça de Cristo, primeiro ponto, antes se apoia em qualquer rótulo dado ao nome do cristão, então você está simplesmente perdido. Porque a sua identidade não é Cristo mais alguma coisa, ou menos de Cristo e mais alguma coisa. É por isso que o chamado de Pedro à santidade diz respeito não apenas aos aspectos religiosos da vida de uma pessoa, mas ao seu modo de vida. Ele não está dizendo, por exemplo, que em lugar de oferecer sacrifícios a Iemanjá, você fala assim: não, agora eu sou crente, eu vou oferecer esse sacrifício a Deus. Sabe essas trocas religiosas? Você é chamado para viver de modo diferente, não apenas praticar a religião de um modo diferente. Nós somos brasileiros e meio que tanto faz qual etnia nós somos. A gente acaba fazendo as coisas de um mesmo jeito. Pouquíssimas igrejas vão ensinar crentes a orar, porque tudo que é religião ora. Aí você fala: então é a mesma coisa. Ou então, você separa um lugar para ir. Tem várias religiões que separam lugares para ir. Você canta. Tem várias religiões que cantam. Você fecha o olho de um modo místico.
ou recebe, sei lá, algumas coisas. Aí depende, a variação das mãos é diferente. Várias religiões fazem a mesma coisa. Vejam, não importa qual religião, existe um padrão. O jeito de ofertar, o jeito de parecer humilde. Até o meu cachorro é bom nisso. Tem hora que ele mostra uma humildade, quando ele quer comida, que é impressionante. Você fala assim, é um artista. Ser humano não é diferente, é melhor que cachorro. Ele sabe fingir melhor isso aqui. O jeito de orar, o jeito de oferecer a sua alma e até o jeito de cantar. Deus muda todo o seu jeito de vida. E você sabe que tem alguma coisa errada quando a pessoa ainda não entendeu o Evangelho, que a mudança é total. Você estava morto e foi agora nascido para um outro estilo de vida, para uma outra cultura. A mudança é total. Aquela pessoa insegura que mede a sua segurança pelas coisas que faz, ela precisa se parecer mais com seu pai. Ainda está com um jeito religioso. Aquela pessoa que surta e enfia os pés pelas mãos, achando que com isso está alcançando alguma coisa, precisa parecer mais com seu pai. Não é desse jeito que faz. Aquela pessoa que usa a mentira como primeiro recurso, achando que está iludindo todo mundo, precisa se parecer com seu pai. Porque ele é que é a nossa segurança. Ele é quem controla os nossos impulsos. Ele é a verdade. Enquanto uma pessoa perguntar o que ela precisa deixar de fazer para ser crente, o que eu preciso deixar de ver para pertencer a Jesus, o que eu preciso passar a oferecer para ser crente, ainda não entendeu que foi totalmente adquirida por Deus. E que a sua caminhada terá como mediação a Escritura, o Espírito Santo, a oração, a comunhão dos santos, aprendendo a viver um estilo de vida totalmente novo. É muito comum, não é? Missionários que estão aí verem alguns povos que são alcançados e que tem uma mudança só de aspecto religioso. Agora eles frequentam um galpão e eles cantam músicas de crentes, mas o resto da vida não é muito afetado. Os relacionamentos não são muito afetados, o jeito de fazer escola não é muito afetado, a sujeira não é muito afetada, a limpeza. Aí você fala, está faltando alguma coisa. Tem alguns pontos que não foram tocados aqui. A pessoa está achando que é só essa casca que significa evangelho, que não é a vida inteira. E enquanto uma pessoa ficar perguntando o que eu preciso deixar de fazer, ela ainda não entendeu o evangelho. Quando Pedro cita Levítico, ele aplica imediatamente no versículo 16 o princípio que ele explicou nos versos 10 a 12. Que os profetas sabiam que estavam ministrando não a si mesmos, mas a nós. E ele diz que seus leitores devem ser santos em todo o seu modo de vida. Porque Deus disse isso. Sejam santos porque eu sou santo. Agora, acontece algo muito interessante que Pedro faz e que a gente tem que aprender isso muito, muito mesmo. Pedro não exigiu dos seus leitores do primeiro século na Ásia Menor, greco-romana, que eles seguissem aquelas instruções particulares do livro de Levíticos. A sua aplicação ela foi direta, ela citou o Levítico, mas ela foi diferenciada. Ele citou 19:2, Levítico, para estabelecer o princípio de que, como cristãos, nós devemos ser separados da cultura circundante, de uma maneira que seja consistente com Deus, conforme revelado em Jesus Cristo. E nessa hora, eu morro de medo de povos.
Porque nós gostamos de dizer que o nosso jeito de fazer as coisas é superior ao jeito do outro. Pois Pedro usou a citação: o antigo Israel observava aqueles costumes e se diferenciava das culturas ao redor. Então eles não comiam camarão, eles não comiam porco, Você imagina então que quem segue uma dieta daquele tipo, se alguém chamasse assim: eu sou mesopotâmico aqui, eu queria te convidar para um churrasco lá em casa. Aí o que vai ter? A gente vai fazer um porquinho, tal, não sei o quê. Rapaz, a nossa amizade continua, mas assim, vai dar não. Não vou não. Por quê? Porque Deus falou para a gente não comer isso. E a pergunta óbvia é: por quê? E o texto bíblico é o óbvio do óbvio, porque Deus disse. Pensa numa resposta. Eu queria ter uma resposta melhor. Não porque faz mal, porque na verdade a ciência um dia vai te mostrar que ficaria mais bonitinho, né? Mas não tem nada disso. É só você consegue realmente depender de Deus e confiar nele. Pois bem, ele separou uma lista de bichos que pode, bichos que não pode, e disse: façam. Qual razão? Sem explicação, só faça. É um treino, como o treino que às vezes você faz com seus filhos. Se eles respondem ou se eles não respondem. É esse princípio de santidade a Deus, de ser separado em um relacionamento com Ele, que realmente nos define como estrangeiros em relação a qualquer sociedade. Mas como Pedro fez, ele não disse: povo que está me ouvindo aí agora, 2000 anos depois, evitem esses animais, evitem aquilo. Não, porque não tem receita de bolo. O Evangelho é uma das coisas mais difíceis que existe. A liberdade em Cristo é uma das coisas mais difíceis, porque não tem receita de bolo. Não é a restauração da lei levítica para nós. É ser santo, é ser separado, mas não está dito como você fazer isso. Fala assim: oh Deus, eu gosto tanto de um chicote, de alguém fala assim: senta aqui, não faça isso. É tão melhor, não é? Não coma isso, do que falar assim: e agora, tem essas 4 coisas aqui, o que eu como? Escolha. Escolhe para mim. Eu posso fazer isso, pai? Eu posso ir não sei aonde? Você vai num bordel? O que você vai fazer? Você precisa pedir uma permissão tão ostensiva num certo momento da sua vida. Se for um adulto, vacinado, né? Tem que ser vacinado, né? Ou não, né? Não sei. Sendo adulto, tá bom. Sendo um adulto, ele chega e pergunta assim: eu posso tomar água? Você nem responde. Pedir para tomar água? Isso a gente fazia quando era criança. Você cresceu. Isso, você tem que conseguir pensar nas categorias de Deus. O crente é chamado para pensar nessas categorias. É pecado? Ofende a Deus? Ofende os meus irmãos? É alguma coisa que eu não deveria fazer para agora? Eu posso tomar água em casa? Porque eu estou num momento de todo mundo com a seca medonha e nem todo mundo vai ter a mesma quantidade de água para tomar, então eu vou evitar e tomar em casa. Mas é só isso o seu pensamento. Você tem que pensar nessas coisas, porque não tem receita de bolo. Pedro não trouxe tudo junto quando ele disse: sede santos porque o vosso Pai é santo. E então não comam desses bichos. Ele não fez isso. Mas o princípio ele deixou. Não se misturem. Não se misturem. Mas como é que a gente se mistura hoje? Às vezes é de um modo muito parecido. Pode ser na roda de alimentação, pode ser na roda da fala, pode ser na roda das festinhas. É você que vai chegar e falar assim: rapaz, eu já entendi. Tem uma happy hour lá de sexta-feira que dá para ir não.
é ir e pecar. Ou eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou fazer aqui, ó, na minha cabeça. Mas não está ajudando a minha santidade. Não está ajudando a respeitar mais a Deus e ao meu próximo. Eu estou pensando nas pessoas como coisas. Aí você fala, então, corta. Simples assim. Porque, para fechar, nós somos alguém que vive em reverente temor a Deus, vírgula, sabendo que Ele é justo juiz. É isso que a gente sabe. Ele é justo juiz. São os versículos finais, uma longa frase em grego que é dos versos 17 a 21. O pensamento principal é: olha, viva o seu tempo nessa terra, seja lá quanto tempo ele durar, em reverente temor a Deus Pai, porque Ele também é juiz imparcial das obras de cada um de nós. Viva o tempo que Deus te der nessa terra, em reverente temor a Deus, porque Ele também é o nosso juiz. Ou seja, o Pai que nós invocamos e que nós falamos Pai, Ele também é o nosso juiz imparcial. Essa relação íntima que nós temos como cristãos, mediado por Jesus Cristo com Deus o Pai, não nos dá licença para viver como a gente quer, porque Deus julga a moralidade imparcialmente. Então essa licença que a gente tem, essa proximidade que a gente tem com Deus, é para cada vez ficar mais parecido com Ele. E nesse relacionamento íntimo, a gente é informado o tempo todo pelas Escrituras, nós somos capacitados o tempo inteiro pelo Espírito Santo, ou seja, nós não estamos desamparados. Então não dá para viver do jeito que os nossos parentes viviam ou faziam. Reverendo Marcelo, eu perguntei foi interessante lá com a Dilton, porque eu perguntei para ele assim, e agora? Agora que o pajé é crente, e agora que essa tribo Gavião aqui é crente, e a roda de história? O que eles contam? Acho que ele titubeou uns 4 segundos assim, falou, e agora? O que eles contam? Mas nós vimos o que eles contavam. Quando a gente fez a roda, o que eles contavam, e o mais velho deles contava o tempo todo como é que a vida era ruim, o que eles faziam, como é que Deus entrou na vida deles e como é que a vida ficou melhor. E aí eu falei assim, acho que essa é a nova história, né? Ele agora tem uma nova história de uma teologia, de uma criação boa, que foi quebrada e que agora está restaurada. E ele ficou contando um tempão a história. São essas histórias, não importa de onde que a gente veio, de que povo que a gente veio, de que família que a gente é. Todo mundo tem um jeito de fazer as coisas, mas nós estamos sendo ensinados aqui. Olha, o jeito que os nossos pais faziam, o jeito que a nossa cultura aceita, em alguns casos, se você fizer igual, implicitamente você está negando o valor da morte de Cristo. Porque você está dizendo que aquilo que Ele trouxe para você é nada. Mas quando você abraça isso, e isso passa a ser a sua história, aí você sabe que alguma coisa está acontecendo. Quando a sua história, as suas histórias, todas as histórias que vocês contam em família, começaram a incluir aquelas coisas que Deus fez na sua vida, aí você fala que alguma coisa está mudando de um modo inteiro na minha história, e não só o meu comportamento religioso. Os profetas antigos de Israel, eles estavam realmente profetizando os sofrimentos e glória de Jesus, o Messias. Ele explica o relacionamento do cristão com Deus em termos
pactuais de santidade. Ele descreve, Pedro, a redenção de Cristo em termos de um cordeiro sacrificial. Tudo isso na abertura da carta, que mostra a nossa confiança em Deus por meio de Cristo e da obra redentora que Ele já começou lá atrás. Então, seja quem você é, alguém separado por Ele, para exibir as marcas da nova cultura do reino dos céus, neste corpo aqui, local que você se reúne. E cada crente no corpo local onde ele se reúne. Seja quem você é, alguém separado por Deus para exibir as marcas da nova cultura. É olhar um para o outro e falar assim: ê, roupa nova, hein? Está vestido de Cristo, né? Eu sabia. A gente vê a marca. Eu vi aquele cordeirinho, sabe? Com a boca aberta. Eu vi o cordeirinho. Dá para ver a roupa. Dá para ver o jeito de falar. Dá para ver o modo como vocês se relacionam. Eu vi como é que o marido trata a esposa. Mudou mesmo. Era um cavalo. Agora ele é modificado para cordeiro. Nossa, que mudança. Pelo menos não dá patada, né? Só para tirar a lã. E Deus continua fazendo isso. Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus uma vez mais?